Eu vou falar uma coisa para você, no dia mal ninguém te derruba. Amém? Então vai comigo abrindo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Eu sei que sempre quando nós pensamos em alguma expressão que carregue a palavra Espírito, a gente já pensa assim, fogo, poder, queda, tipo a queda da pessoa, assim, põe as mãos, a pessoa cai, reteté, mover, não é? Por exemplo, se você vê um cartaz assim, culto do Espírito, você, nossa, vai ser poder purinho. É ou não é assim? Tarde do Espírito, Deus, vai ser transformação, vai voar a cadeira. Aí se tiver assim, culto doutrinário, vai ter a palavra lá. Aí se tiver assim, quinta profética, vai ser poder. Não é assim? Mas você vai ver quão poderosa essa matéria pode ser na minha e na sua vida. Amém? Você vai entender onde eu quero chegar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Antes de continuar, como é que nós discernimos as coisas de Deus? Espiritualmente. Uma pessoa natural pode compreender essas coisas? Não, então não fique assustado se porventura você falar de Bíblia com alguém e essa pessoa não entender. Não fique assustado se você contar uma história bíblica para alguém que ainda não nasceu de novo e essa pessoa não conseguir compreender. Pastor, mas então como é que eu prego essa palavra, a palavra de Deus para uma pessoa que não nasceu de novo? Que ela ainda não nasceu de novo, que ela ainda não é cristã? Como que eu vou pregar a palavra para um incrédulo? Fala assim comigo, vivendo a palavra. Pensa numa pregação poderosa. Aí ele continua dizendo assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, ou não é discernido por ninguém. Quem aqui gostaria de ser conhecido como uma pessoa espiritual? Levanta a mão, só para eu conhecer. Ok, nem todos, mas eu respeito a decisão. Mas, querido, eu desejo ser conhecido como uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que anda no Espírito. É uma pessoa que anda segundo a sua nova natureza. Deus é Espírito, não é assim? Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, é bom que você deseje ser conhecido como uma pessoa espiritual. Paulo ele vai falar aqui na sua carta aos Coríntios sobre 3 tipos de pessoas. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O natural, você já sabe quem é. Aquele que ainda não nasceu de novo. Aquele que não pode discernir as coisas do Espírito de Deus. Você entendeu? O homem espiritual, você também sabe quem é. É aquele que nasceu de novo e está andando no Espírito. Professor, e o homem carnal é o mesmo natural? Não é. Quem é o homem carnal? 1 Coríntios capítulo 3, no verso 1, ele vai falar quem é carnal, olha só. 1 Coríntios 3:1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Espera aí, gente, Paulo está falando aqui com quem? Com o ímpio? Não, ele falou assim, eu, porém, irmãos, ele está se dirigindo a uma igreja, e ele está falando, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Ele disse que é possível que alguém tenha nascido de novo e não seja uma pessoa espiritual, mas uma pessoa carnal. Alguém aqui quer ser conhecido como um crente carnal? Eu acho que não. Se tiver, eu chamo para imposição de mãos, a gente vai mandando embora de 2 em 2 para não embolar, né? Eu acredito que ninguém quer ser conhecido como uma pessoa carnal, mas como uma pessoa espiritual. Só que aqui, Paulo ele vai explicar o motivo de ter chamado esses cristãos de cristãos carnais. Olha só, verso 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por que esse povo era tão carnal, professor? Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha só o que transforma um crente em um crente carnal, ou um cristão em um cristão carnal. Ciúmes, e contendas. Isso não acontece aqui não, mas você acredita que lá no Espírito Santo tem gente que tem ciúme?
Ah, pastor, mas assim, tem um ciúmezinho que é saudável, um ciúme que é bom, né? Você já ouviu falar isso? Qual é esse que é bom? Que eu nunca vi na Bíblia. Um ciúme que é bom. Todo ciúme provoca sofrimento. Não é? Contenda. O que é uma contenda? Você já ouviu falar de gente que fala mal de outra pessoa? Pessoas que falam mal umas das outras? Isso acontece aqui? Graças a Deus. Mas olha só, eu vou te mostrar o perigo disso. Provérbios, capítulo 6. Abre lá comigo, por favor. Provérbios, capítulo 6. Eu quero te mostrar o ponto de vista de Deus acerca da contenda. Provérbios, capítulo 6, verso 16. Olha só, Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Presta atenção no que eu vou ler para você. As 6 primeiras coisas que eu vou ler para você, Deus detesta. E a última ele considera uma abominação. Quer dizer que a última é a pior de todas. Ok? Vamos lá, 17. Olhos altivos, gente, um olhar altivo é aquela pessoa que olha de cima para baixo. Um olhar superior. Sabe, aquela pessoa que se sente sempre melhor do que as outras? Língua mentirosa, né, o que conta mentira. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, assassinato. Deus odeia tudo isso. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam para correr. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Essas foram as 6 coisas que ele detesta. Agora a 7ª é a pior de todas. E o que semeia contenda entre irmãos. Vamos lá. Semear contenda, né? Se nós fôssemos trazer para uma linguagem um pouco mais moderna, pode ser resumido numa palavrinha que você conhece como fofoca. Essa palavra é utilizada aqui também? Vocês conhecem, né? Aquela pessoa que fala mal da outra, vai passando um telefone sem fio, mas ela conta só para o melhor amigo dela. Mas o melhor amigo dela tem outro melhor amigo, que também tem outro melhor amigo, que vai passando de melhores amigos em melhores amigos. E no final das contas tem uma galera sabendo. Só que você concorda comigo que assassinato é uma coisa horrível? Você concorda que é horrível? O que você acha pior, fofoca ou assassinato? Fala a verdade para mim. Assassinato, não acha? Deus não. Deus odeia o assassinato. Mas Ele abomina o que semeia contenda. Então nós precisamos olhar para a contenda com o olhar divino. Porque, querido, se você reparar bem, a contenda, ou a fofoca, ou a manipulação, ela é um pecado muito parecido com a feitiçaria. Lá no meu estado, na minha cidade, é muito comum você passar e ver um outdoor assim: trago de volta a pessoa amada em 7 dias. E aí tem lá o número lá da feiticeira, né, enfim. Aquilo lá é feitiçaria, manipulação. Você concorda que aquela pessoa, ela está querendo usar de uma obra das trevas para manipular a vontade alheia? No caso, trazer de volta a pessoa amada? Concorda com isso? O que você acha que é a contenda? Uma pessoa presenciou uma situação, viu uma situação, tem uma opinião acerca de outro, e essa pessoa, ela vai até outra pessoa e começa a persuadi-la a pensar o mesmo que ela pensa acerca de outro. Basicamente, uma manipulação da vontade alheia ou feitiçaria. Qual é a diferença do contendeiro ou do fofoqueiro para o feiticeiro que traz de volta a pessoa amada em 7 dias? Uma está ganhando pelo trabalho, a outra está fazendo de graça. Só isso a diferença. Só essa. Você entendeu? Por que eu estou falando sobre isso? Nossa, parece que começou desagradável. Calma, eu creio que no final você vai ficar animadão. Mas eu estou te falando isso para você entender o ponto de vista de Deus acerca da contenda e o motivo de Paulo ter chamado aqueles crentes, ter chamado aquela igreja de uma igreja carnal. Então ele diz que onde há contenda, mesmo que a pessoa tenha nascido de novo, ela será uma pessoa carnal. Ela não vai conseguir ser uma pessoa espiritual. E todos vocês falaram que querem ser pessoas espirituais. Agora, o que é uma pessoa espiritual? Você concorda que Jesus ele falou que nós deveríamos impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados? Você concorda? Concorda que ele mandou que expulsássemos demônios? Concorda que ele disse que alguns sinais acompanhariam aqueles que crescem? Sim ou não? Se você visse uma pessoa
impondo as mãos, ressuscitando os mortos, levantando cadeirantes, impondo as mãos sobre cegos e os cegos enxergando, operando sinais, prodígios, milagres. Você ficaria impressionado? Fala a verdade. Eu ficaria. Você concorda que nós seríamos tendenciosos a pensar assim, aquela pessoa ela deve ter muita comunhão com Deus. Ela deve orar o dia inteiro, porque é muito espiritual, porque olha os sinais que as acompanha. Os sinais que a acompanham. Você concorda? Eu ia pensar isso. Nossa, está fluindo tanto no poder, está quase levitando. Mas será que os sinais, os milagres, os prodígios e as maravilhas, será que eles rotulam uma pessoa espiritual? Vamos ver isso? Marcos, abre lá, por favor, no capítulo 13, no verso 22. Marcos 13, 22. Olha o que Jesus disse. Você disse para mim, ou pelo menos alguns concordaram comigo, que você também se impressionaria se visse alguém operando sinais, prodígios e maravilhas, sim ou não? Eu sim. Então tá, olha só, Marcos 13, 22. Jesus disse, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, peraí, falsos profetas também operam sinais e prodígios. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Vai lá comigo, vou te mostrar um outro versículo aqui. 2 Tessalonicenses 2, vai falar acerca do surgimento do anticristo. Você vai ver isso quando estiver estudando escatologia. 2 Tessalonicenses 2, 9, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Peraí, professor, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, não são coisas exclusivas de quem é gospel, não? O anticristo vai operar e os falsos profetas também. Isso me mostra uma coisa, sinais, prodígios, milagres e maravilhas não rotulam uma pessoa espiritual. Então, o primeiro recado que eu preciso te dar essa noite, e com todo o amor do mundo, não é em tom de acusação. O fato de você impor as mãos sobre uma pessoa e essa pessoa ser curada, o fato de você operar sinais, prodígios e maravilhas, isso não é uma chancela de aprovação divina. O fato do dom fluir através da minha vida, eu vou me incluir aqui. O fato do dom fluir através da minha vida não quer dizer que Deus está me aprovando. Quer dizer que Ele está amando o outro. Porque o dom não é para mim, ele é para alguém. Amém? E às vezes, nós pensamos que estamos aprovados só pelo fato de Deus estar nos usando, pelo fato de estarmos cumprindo todas as escalas. Nós cobrimos o furo do nosso irmão na escala. Uau! Mas isso faz de nós pessoas espirituais? Mas eu vou para a igreja em todo culto, eu fico nos 3 cultos no domingo, vou para a quinta, faço rema segunda, quarta e sexta. Sim, mas isso ainda não é um rótulo de espiritualidade. Você está comigo? E às vezes nós pensamos e às vezes tentamos até compensar uma vida que no secreto não está agradando a Deus com um intenso serviço na igreja. E eu vou falar uma coisa para você, quando nós falamos de graça, não existe barganha, não há possibilidade de barganhar. Eu errei aqui, mas também semana que vem você vir com muito mais intensidade. Não é assim. E eu não estou dizendo que Deus ele não tem perdão para mim e para você quando erramos, eu não estou dizendo isso. Mas não dá para barganhar. Não dá para nós compensarmos uma vida cheia de pecados de estimação, servindo com intensidade na igreja. Não dá para tentar compensar aquilo que eu guardo no meu celular, no meu navegador, no meu iPad, no meu computador, aquilo que eu guardo que ninguém sabe. Não dá para compensar isso com serviço, nem com dons, nem com poder, nem com pregação, nem com música. Não dá, não é assim. Eu falei que nessa matéria a gente se converte várias vezes, né? Irmão, olha, você pode ter certeza que eu me converti primeiro. Hebreus capítulo 4, verso 12, eu vou dar uma dica para você que é ministro da palavra, que está em treinamento. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e separa as intenções do coração,
aliás, as intenções da nossa mente e os propósitos do nosso coração. Uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes é uma espada de 2 bocas. Ela tem fio dos 2 lados, ela corta dos 2 lados. Por que estou falando isso? Porque todo ministro que vai pregar a palavra, ele deve se certificar que ele está usando uma espada e não uma faca. Qual é a diferença? A faca corta de um lado só, o outro não. E a faca geralmente é utilizada como instrumento de defesa. A espada de ataque. Na defesa eu fujo. No ataque eu me arrisco. Como assim? O que você está querendo dizer, professor? Eu estou querendo dizer que a palavra, ela não deve ser um instrumento que não me corta. Ela tem que me cortar primeiro, antes de tentar cortar alguém. Então, você pode ter certeza que eu fui muito cortado antes. Porque se eu usar a palavra como faca, querido, eu vou me eximir de toda a responsabilidade que eu estou falando e vou querer machucar os outros. Não dá certo. Então você que é ministro, certifique-se de ter sido, me entenda a expressão, tá? Muito machucado por essa palavra. Certifique-se dela ter cortado toda a carnalidade que precisa ser cortada, para depois você ministrar com ousadia. Sabe por quê, querido? Quando Jesus terminou de pregar, em Mateus capítulo 7, as multidões se admiraram, porque ele pregava como quem tem autoridade. Era diferente dos fariseus, porque ele vivia o que pregava. Quando você se permite ser cortado, a palavra ela sai com poder da sua boca. E sai também com muito amor, sabe por quê? Porque você sabe o quanto dói. Amém? Talvez você venceu, você está muito forte numa área e outra pessoa não está. Não trate essa área na vida daquela pessoa como se fosse nada para você. Não, não. Se para você está muito forte, está muito bom, entenda uma coisa, talvez um dia não esteve. E aquela pessoa está exatamente precisando do amor que vai carregar essa palavra. Amém? Lembra sempre disso. Então, voltando aqui, né, para o nosso assunto, não que eu tenha fugido do assunto, mas esses sinais, eles não vão rotular a espiritualidade de alguém, ok? Os milagres não vão rotular a espiritualidade de alguém. Outra coisa que vai rotular a espiritualidade de alguém. E quando nós vamos pregar essa palavra, a nossa forma de pregar, ela vai determinar essa espiritualidade. Só que olha o que está lá em Lucas, no capítulo 10. Vai lá comigo, por favor. Lucas, capítulo 10. Verso 17. Contextualizando, Jesus enviou 70 discípulos para pregarem. E aqui no verso 17 nós vamos ler como foi o regresso deles, a volta deles. Em Lucas 10, 17 diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria. E olha só, gente, a alegria deles. Dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem por causa do teu nome. Imagina só, esses homens pregaram, eles foram enviados em uma missão, e eles voltaram, a primeira coisa que eles falaram é: Senhor, até os demônios saíram. Eles não entenderam ainda o que Jesus queria fazer. Você percebe que eles não voltaram falando sobre os novos convertidos? Sobre as vidas transformadas? Eles voltaram impressionados com o poder. E aí Jesus falou assim no verso 18: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Algum advogado aqui presente? Tem algum advogado aqui? Se tiver, vai me corrigir. Essa expressão arrolado, esse termo, esse é um termo utilizado geralmente em testamento, quando fala que o seu nome está arrolado a um testamento, está atrelado a uma herança, é isso mesmo? Jesus falou assim: olha só, não fiquem felizes porque vocês estão fluindo no meu poder, fiquem felizes porque vocês estão no meu testamento. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Fiquem felizes porque vocês fazem parte de uma outra família agora. Você está entendendo o nosso motivo de alegria? Quando você for usado, querido, nos dons, entenda uma coisa: o motivo do dom é abençoar a outra pessoa. As pessoas são mais importantes que os dons. As pessoas são mais importantes que os dons.
Os dons são maravilhosos, mas as pessoas importam mais. Então você percebeu aqui que poder não rotula espiritualidade. O que é que vai rotular então? Vamos construir juntos um raciocínio. Vai para 1 de João, por favor, capítulo 4, verso 16. Vai abrindo aí 1 João 4,16. Quem aqui me lembra, pode me lembrar aqui o que está escrito em João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por onde chega então a libertação, gente? Pela verdade, pela palavra, pelo conhecimento. Então, um culto de libertação é um culto doutrinário. Né? Então, o que está acontecendo essa noite? Libertação. O ensino da palavra, consequentemente, libertação. Amém? 1 de João, capítulo 4, verso 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Percebe que João não diz que ele tem amor, mas que ele é amor? E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Vamos lá, isso daí serviria para filho de gato, gatinho é. Filho de leão, leãozinho é. Filho do amor. Quem é filho de Deus? Deus é amor. Então você é o quê? Vira para o seu irmão e fala assim, ó, você que falou que é um amorzinho. Olha só o que o próprio João diz no capítulo anterior, 1 João capítulo 3. Olha o que ele fala no verso 14. 1 João capítulo 3, verso 14. Quem aqui já entregou a sua vida a Cristo algum dia? Ok. Como é que você sabe que essa confissão que você fez, como que você faz para saber que essa entrega foi genuína? Ah, professor, porque eu fui lá na frente na igreja, eu chorei, eu levantei as mãos e impor as mãos sobre mim. Sabia que essa não é a principal evidência, muito embora seja necessário confessar a Deus diante dos homens, aliás, confessar Jesus diante dos homens, isso é necessário, mas é necessário que algo que aconteça por dentro seja genuíno, que é o novo nascimento. Como é que eu vou saber que isso foi genuíno, que isso foi verdadeiro? Por esse versículo aqui, 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Como é que eu faço para saber então que a minha conversão foi genuína? Porque eu amo os outros. Ele não falou para amar só os gente boas. Só os que são fáceis de lidar. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Eu sei que tem gente que está pensando assim, vou ter que me converter de novo. Mas calma, talvez você se converteu e só está um pouquinho ainda assim, precisando amadurecer essa área, mas nós vamos chegar lá. Agora veja bem, a Bíblia diz que Deus é amor, nós somos filhos de Deus, então esse amor habita dentro de mim, dentro de você, e nós sabemos que nascemos de novo, porque nós exercemos esse amor para com outras pessoas. Ok? Agora, vai comigo para João, agora o Evangelho de João, no capítulo 13, por favor. Você está na epístola, né? Vai para o Evangelho, capítulo 13. João, capítulo 13, lá para o verso 34. Já aconteceu com alguém aqui, de você pregar o Evangelho, sei lá, para um familiar, para um amigo, e aquela pessoa não receber? Mas você ter certeza que pregou exatamente como você aprendeu no Rema, aprendeu com o seu pastor, aprendeu na palavra, você pregou direitinho e a pessoa não se converteu. Aconteceu com alguém ou só comigo? Graças a Deus. Não errei sozinho. Eu fico pensando, será que aquela pessoa realmente compreendeu o Evangelho e não quis? Ou será que eu estraguei a mensagem? Porque antes de ler esse versículo, eu vou te contar uma breve história que já aconteceu na minha infância. Os alunos do Rema conhecem, mas ouçam como se fosse a primeira vez e riam, tá bom? Quando a gente era criança, tinha maratona da escola. E aí, depois que a gente corria a praia inteira na nossa cidade, a gente tinha lá na linha de chegada, o professor ficava assim, olha, não para, viu? Fica em movimento, você não tem uma parada cardíaca.
Então a gente corria 3 quilômetros, a gente era criança, e o professor ficava assim, não parem, não parem, todo mundo chegava e ficava em movimento assim, ficava lá fazendo alguma coisa. Aí teve um aluno lá, que ele sempre queria ajudar o professor, ele se achava um professorzinho júnior. Então quando ele chegou, ele ficava assim, olha, não para, fica em movimento, você vai infartar, não para, ele ficava assim para todo mundo. Tinha uma menina na minha sala que ela era muito sensível mesmo. De repente, você olhava para ela, ela estava chorando na sala de aula. Ela tinha uma vida, a gente conhecia um pouco difícil, né? Só que criança, você sabe que julga, né? Criança julga, a pessoa chorando, ela não sabe o que está passando, julga, mimizenta. Enfim, Provérbios 17:3 diz que o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas os corações quem prova o Senhor. Não chama de mimizento se você não conhece. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe o que ela viveu naquele dia. Amém? Voltando aqui para essa menina, né? Quando ela estava chegando, ela estava toda feliz. Eu vi a cena, gente. Sério, quase que tocou aquela música. Pam, 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 pam. E ela estava chegando. Aí esse menino, ele virou para ela, Júlia, não para! Ela, pum, desmaiou. Ela caiu dura para trás, assim, pá, bateu a cabeça. Ela não morreu não, calma. Mas ela caiu durinha para trás, assim. Ela nem cruzou a linha de chegada. Caiu durinha, pá. Ela assustou. Por quê? Porque esse menino falou a coisa certa do jeito errado. Aí ele estragou a mensagem todinha. Por quê? Porque a mensagem certa, sendo proclamada do jeito errado, se torna a mensagem errada. Mas eu falei com a melhor das intenções. Querido, me desculpe, mas a sua intenção não interessa. O que interessa é o que foi compreendido pelo outro. Vamos lá, o teu cachorro, ele tem a melhor das intenções quando ele faz assim para você, ó. Melhor das intenções. Ele está tentando falar alguma coisa, você entende? Não, de que adiantou a intenção dele, então? Não foi compreendido. Eu sei que você fala que ele só falta falar. Irmão, falta muito para ele falar. Ele teria que nascer de novo, de outra forma. Não, ele não vai falar, ele não é gente. Não te compreende, você não compreende ele. Talvez ele compreenda alguns gestos. Mas às vezes nós estamos estragando uma mensagem perfeita. Por quê? Por causa disso aqui que está em João 13:34. Olha só, eu falei que a menina não morreu, falei, né? Pronto. João 13:34 diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Só se Jesus tivesse falado só isso daí, os discípulos iam pensar o seguinte, amar uns aos outros, Moisés também falou, amar o próximo como a ti mesmo. Só que o amor que Jesus estava ensinando era um pouquinho diferente, ele vai explicar. Depois do ponto e vírgula, fala assim, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Entendeu? Jesus mudou aquela história de ame o teu irmão como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não. Agora é ame o teu irmão como eu te amei. Amar o próximo como a ti mesmo é basicamente querer para o outro aquilo que você quer para você. E não querer para o outro o que você não quer para você. Amar como Jesus é queira para ele o que Jesus quer para ele. E não queira para ele o que Jesus não quer para ele. Jesus não quer que você o fira. Jesus não quer que você o ofenda. Jesus não quer que você fale mal dele. Entendeu? Jesus não quer que ele seja difamado. Jesus nos amou quando ainda não merecíamos, quando não devolvemos nada. Jesus quer que eu e você amemos as pessoas quando elas não podem nos entregar nada. Pelo contrário, quando elas só têm craca para nos entregar, coisas ruins, pecado. Foi assim que ele nos amou. E ele disse que assim deveríamos amar os nossos irmãos. Tem gente me olhando com uma cara assim, tipo, meio bravo. Não fica bravo comigo não, irmão. Quem falou foi Jesus. Eu estou falando assim com todo o meu coração, com amor. Mas é porque Jesus falou isso daqui. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração para você. Eu queria que ele não tivesse falado. Sério. Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, tem gente que não merece, não é? Mas posso falar uma coisa para você que me ajudou a me livrar desse pensamento de tem gente que não merece? Foi quando eu fiz uma lista com os meus defeitos. Os que eu identificava em mim. Aí eu coloquei, fiz a listinha lá dos que eu identificava. Não deu nem 10, top. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas que me amam o que elas viam errado em mim. Chegou em 30.
Aí o que eu fiz? Salvei a minha listinha, e todas as vezes que eu sou tendencioso a pensar mal de alguém, eu lembro da minha lista. E eu penso se alguma crítica que eu estou pensando em fazer para aquela pessoa está na minha lista. Está lá, então eu não vou falar nada não. Deve estar falando assim, nossa, a pessoa está toda estragada. Não, calma gente, eu não estou falando de pecado de estimação não, tá? Não estou falando disso não. Eu estou falando de muitas vezes impulsos que eu e você queremos ter quando alguém nos trata mal. Tipo quando você dá uma topada no mindinho no pé da cama. Você fala o quê? Jesus, misericórdia, querubins, serafins estão diante dele. É assim que você fala, né? Claro, porque crente não fala palavrão. Ah, mas saiu, escapuliu. Só escapuliu porque estava no coração. E se estava no coração é porque estava ouvindo. Né? O que está no coração é aquilo que a gente deixou entrar pelo ouvido. Processamos com a nossa mente, deixamos cair no coração e começamos a falar. Não sai palavrão de crente sem querer. Entendeu? Tudo o que sai do crente, na verdade, sai na pressão, porque ele colocou um dia para dentro. Então, se está saindo palavrão sem querer, reveja suas associações. Amém? Querido, associação é como elevador. Ou você sobe ou você desce. Você não entra no elevador para ficar do mesmo jeito, no andar que está. Você quer subir ou você quer descer. E como é que você vai saber como estão as suas associações? Pelo que você tem falado. Isso daí vai ser uma ajuda. Agora olha só o que ele disse no verso 35. Nisto conhecerão todos. Presta atenção nisso. Lembra que eu te perguntei se algum dia você pregou para alguém e aquela pessoa não recebeu? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como que as pessoas vão saber que nós somos gospel? Se nós colocarmos a Bíblia debaixo do braço e falarmos o nosso evangeliquez rebuscado, paz do Senhor, varão. Irmão, o ímpio nem sabe o que é varão, ele acha que varão é uma vara grande. Não adianta você tentar conquistá-lo com o evangeliquez. Ele não entende nem misericórdia. Você está entendendo? Ele entende amor. Sabe por que Deus ele quis se revelar como amor? Porque o amor é a linguagem mais simples do universo. Mais simples de ser compreendida. Te provo. Quem tem cachorro aqui? Você pode deixar o seu cachorro o dia inteiro sem comida. Se você chegar de noite, ele não vai estar assim. Ele vai estar fazendo como? Abanando o rabinho. Vai deitar de barriguinha para cima para você coçar ele. Ele quer você. É ou não é? Tranca ele no porta-malas do seu carro, deixa ele 1 hora. Quando você abrir, ele quer você. Se você fosse trancado por 1 hora no porta-mala. Nossa, que exemplo péssimo, né? Você não ia sair querendo dar um abraço para que ele te trancou, não é? Pois é, mas quando você bate no seu cachorro, você acabou de bater nele, pá, deu aquele tapão nele, ele sai. Se você fizer assim, ele vem. Vem ou não vem? Imediatamente, o bichinho nem guarda mágoa. Por que eu estou falando isso? Eu não estou insinuando que um cachorro ele tem o amor de Deus no coração, ok? Não tem. Ele não tem o espírito que você tem, ok? Mas você concorda que até uma criatura assim, mais simples, ela consegue perceber o que é isso? O amor é tão simples, querido, que uma criatura percebe. Só que para mim é inadmissível um cachorro conseguir perdoar com mais facilidade que um cristão. Porque o cachorro perdoa muito rápido, o cristão, não, tem que fazer por merecer. Tem que ganhar de novo a minha confiança agora. Eu sei, querido, que desconfiança se conquista. É verdade. Uma vez que alguém conquista a sua desconfiança, leva tempo para ela conquistar a sua confiança novamente. Mas o amor, não. Ela não pode perder o teu amor. Mas ela me traiu. Sim, Pedro negou Jesus. E Jesus falou assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não estava mostrando para Pedro que somente o amava, mas que ainda assim confiava o ministério a ele. Depois de Jesus tê-lo negado. Aliás, de Pedro tê-lo negado. Jesus confiou o ministério a Pedro. Aí ele falou assim, dessa mesma forma como eu vos amei, quero que vocês amem uns aos outros. Agora, olha o que está em Gálatas capítulo 5. Lá no verso 16. Eu falei esse versículo na pregação anterior, mas agora você vai conhecê-lo de forma mais profunda. Gálatas 5,16.
Eu queria chamar o irmão do teclado para me ajudar aqui. Cadê o irmão do teclado? Quem que é? Pode me ajudar? Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, você já sabe que você não foi chamado para ser um crente carnal, mas um espiritual. Amém? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí você vai ver que depois Paulo ele vai falar quais são as obras da carne, e eu não vou me atentar a elas. Eu quero falar com você sobre o fruto do Espírito, que está no verso 22 aí, desse mesmo capítulo. Só dá um salto aí. Olha só o que ele diz no 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Peraí, professor, tem algum erro de português aqui? Porque ele falou o fruto do Espírito no singular, o fruto, um artigo definido, no caso, no singular, só que ele falou sobre 9. São 9 frutos? Não, não são 9 frutos. O fruto do Espírito é amor. Só que aqui Paulo ele está destrinchando, explicando o que é esse amor. Esse amor, o fruto que o Espírito produz é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora pensa numa árvore, pensa numa fruta que você gosta. Você gosta de maçã? A maioria gosta de maçã, é meio que unânime. Você concorda que a macieira ela só pode produzir maçã porque existe uma seiva dentro dela, uma vida dentro dela, e essa vida faz com que ela produza a maçã, porque um dia ela se alimentou da água que as suas raízes puxaram da terra, ok? E ela também recebeu da luz que vem do sol. Então, por causa daquilo que ela recebe, ela produz um alimento, ok? Você está comigo? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Quem carrega aqui o Espírito de Deus? Ok. Que Espírito você acha que produz esse fruto aqui? O de Deus ou o meu? Exatamente, o meu e o seu. O meu Espírito produz esse fruto? Sim, com a vida de Deus que está dentro de você. Ele te enche de vida e você produz esse fruto. Agora, olha só, eu quero te mostrar uma coisa. Me ajuda aqui, Márcio, com esse... Me empresta aqui esse abacate, por favor. Pode me emprestar aqui. Tem a faca também? Olha só, você conhece aqui o abacate, não conhece? Quem gosta de abacate aqui? Tudo bem, vamos lá. Você concorda que, se você nunca tivesse visto um abacate, finge que é a primeira vez que você está vendo, você não saberia me falar como que ele é por dentro? Concorda? Não saberia me falar sobre o gosto dele, não saberia me falar se dá para fazer vitaminas, se não dá, não saberia me falar como que é a semente, não saberia me falar nada dele, se fosse a primeira vez que você estivesse vendo, ok? Agora olha só, eu vou abrir esse abacate e você vai me falar, presta atenção. Quem gosta de abacate aqui? Eu quero um voluntário então para comer o abacate. Quem pode vir comer abacate? Quer, irmão? Ô, Glória, prova aqui esse abacate, por favor. Sem açúcar, isso aí. Isso aí, sem açúcar. Tá bom? Tá maduro? Tá, pode sentar então, vai comendo lá e depois você me fala mais dele. Olha só, você concorda que... Como é que é o teu nome mesmo, irmão? Sidney. Você concorda que ele foi alimentado por esse abacate? Você concorda que o abacate ele teve que ser ferido para que o Sidney fosse alimentado? Sim ou não? Tá, agora ele conhece o gosto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem produz isso, gente? Fala assim, eu! Só que para você produzir isso daí, alguém tem que se alimentar disso daí. Porque o fruto não é para mim. A maçã não é para a macieira. É para o comedor de maçã. Concorda? Vulgo eu e você. O fruto que nós produzimos aqui, esse amor, não é para mim. É para o meu irmão. Então alguém precisa ser ferido para que o outro consiga sentir o sabor.
Por isso que às vezes a nossa pregação não tem sido muito eficaz, porque a gente até usa a palavra, mas a pessoa não consegue provar na nossa vida o sabor. Você está entendendo? Agora olha só, qual é a função de um fruto? Alimentar? Você acha que a função do fruto é alimentar? Algum botânico aqui? Vou falar uma coisa para você. A função do fruto é também alimentar, só que alimentar é o propósito secundário do fruto. Porque o propósito primário do fruto é garantir a perpetuação da espécie. Sabe por quê? Porque até então você não estava vendo nada, mas depois que ele foi ferido e o Sidney foi alimentado, alguém que outrora estava oculto foi revelado. A semente. Aquele que carrega a vida, a essência. A função desse abacate aqui é proteger essa semente. Essa é a principal função dele. De grude ele alimenta. Só que o que é que ele vai fazer depois que comer todo esse abacate? Ele vai dar continuidade à espécie. O que é que as pessoas vão fazer depois de provar do fruto na minha e na sua vida? Elas vão nascer de novo e elas vão continuar essa espécie celestial que somos eu e você. Elas vão dar continuidade a isso. Mas alguém precisou ser ferido. Querido, não espere produzir amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Não espere ser paciente somente com quem te agrada. É com quem te fere mesmo. Por isso que ele falou: ame como eu te amei. O que Jesus estava falando para os discípulos é o seguinte: vocês me feriram com o pecado, mas eu vos amei, vou morrer por vocês. Porque o pecado é um ato contra Deus. Lembra que Davi fala no Salmo 51? Pequei contra ti somente pequei. O pecado é contra Deus. Nós pecamos contra Ele e ainda assim Ele nos amou. E aí Jesus falou assim: ame como eu te amei, e assim as pessoas te conhecerão como meus discípulos. Assim a semente divina será revelada. Não uma semente corruptível, mas uma incorruptível. Então, quando eu e você andamos nesse fruto, Jesus é revelado. Aí sim, somos conhecidos como pessoas espirituais. Com cadeirante levantando ou não. Com cego enxergando ou não. Com morto ressuscitando ou não. Se tiver amor, tem espiritualidade. Mas como é que eu vou fazer isso contra alguém que me machucou tanto? Aí que está a questão. Você não faz sozinho. É com a ajuda dele. Mas como eu vou fazer isso se eu não tenho vontade? Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Não é por sensações, não é por sentimento, é por fé. Eu escolho fazer. E lembra que eu li com você 1 João 4,16 que diz que Deus é amor? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, e eu vou terminar com esse texto. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Ele fala assim: Deus é amor, não é, gente? Então, se Paulo aqui vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre Deus. 1 Coríntios 13, verso 4, vai revelar o caráter de Deus. O amor, 1 Coríntios 13, 4, diz: o amor é paciente. Ah, mas eu não tenho paciência com fulano. Não, esquece, irmão, esquece. O amor é paciente. O filho do amor também. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ou seja, ele não fica dodói, ele não fica remoendo ofensa. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Veja bem, quem é que gosta de profecia? Eu gosto. Um dia ela vai acabar. Línguas estranhas? Também gosto, mas vai acabar. Ciência?
vai acabar. O amor não. Agora me fala uma coisa, do que eu li aqui, 1 Coríntios 13, verso 4, eu li alguma coisa que parece prazerosa? Não. Tudo o que eu li aqui tem a ver com dor, sofrimento e entrega. Sim ou não? Eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bom com as pessoas, eu não posso ter ciúme, não posso ficar irritado, não posso me ensoberbecer. Gente, o que mais tem são pessoas se ensoberbecendo sobre as outras. A pessoa, ela lê um livro no mês. Nossa, fulano, eu li um livro, estou tão feliz que eu li um livro. Eu li 3. Soberbo, desgraçado. Por que não celebra um livro com o outro? Por que você não guarda com você o livro, os 3 livros que você leu, e fala assim, uau, isso aí! Tem gente que se ensoberbece até no sofrimento. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje o dia inteiro. Eu estou assim uma semana. Até para sofrer tem que ser soberbo. Nossa, eu estou passando por um problema. Aí a pessoa vai e conta o problema. Ah, isso? Você não sabe que eu estou passando. Querido, nós precisamos aprender a sofrer com as pessoas. Se elas vieram contar alguma coisa que está difícil para elas, ouça-as. Não precisa falar das suas mazelas, só escuta com ela. E se ela vem celebrar uma alegria, celebra com ela também. Isso é fruto do Espírito. Não se ensoberbece. Você está entendendo? Então esse amor aqui, ele é um amor sofredor, ele é um amor abnegado, ele é um amor que se entrega, ele é um amor que vai andar não somente 1 nem 2, mas 47, 80 milhas, ele vai ser perdoador, ele vai ser tolerante. Professor, eu não consigo sozinho, eu sei, por isso que ele fez de você morada. E aí, quando você exerce esse fruto, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, é Deus. Só pode ser Deus. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Sério, gente, a palavra doeu em mim primeiro. Eu queria saber aqui se tem alguém aqui nessa noite que, enquanto eu falava sobre esse assunto, foi pensando em algumas pessoas que por você mesmo foram ofendidas, ou talvez outras pessoas que te ofenderam, e ainda assim parece que você não conseguiu tirar isso do coração. Se tiver, você não precisa vir aqui à frente. Eu só quero te falar uma coisa. Perdoar significa perder. E Jesus disse que aquele que perde a sua vida ganha, e aquele que quer ganhar perde. O evangelho começa com perda. Perdoar é uma escolha, perder é uma escolha. Eu sei que no mundo aí fora, é muito comum você entrar num vídeo de coaching, qualquer coisa do tipo assim, e ele falar que você nasceu para vencer, nasceu para ganhar, e só subindo e avanço. Querido, mas quando nós falamos de perdão e relacionamento, a gente tem que perder mesmo. Perder a razão, perder a disputa daquela conversa. Se você percebeu que você tem alguém para perdoar, perdoa. Não guarda nada não. Ah, mas não sabe o que ela fez comigo. Eu tenho certeza que não foi pior do que a cruz, que nós o pregamos lá, nós o colocamos lá. Perdoa, vale a pena. E se tem alguém que você ofendeu, você pode se arrepender e depois falar com a pessoa. Pede perdão, fala que não era a sua intenção, mas que você está arrependido. Isso só vai te beneficiar. Mas eu também quero fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de ter a sua vida completamente inundada por esse amor. Romanos capítulo 5, verso 5 diz que Deus, Ele derramou o seu amor no nosso coração. Quando Ele faz isso? Quando nós entregamos completamente a nossa vida a Ele. Quando nós nos rendemos completamente a esse amor. Quando nós falamos assim, Senhor, eu cansei de viver do meu jeito, eu cansei de tentar com as minhas forças, agora eu quero viver do teu jeito e na tua força. Tem alguém aqui nessa noite desse jeito? Eu gostaria de orar por você, se tiver. Você pode levantar a sua mão, tem? Você está me chamando para vir fazer parte dessa igreja? Não, eu estou te chamando para ter a sua vida transformada. Estou te chamando para vir congregar aqui, não. Tem alguém aqui
que gostaria de fazer isso? Se tiver, você pode vir aqui à frente, porque a Bíblia diz que isso deve ser feito em público. Ele falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você deseja fazer essa entrega nessa noite, ou se você um dia fez, mas se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar e deseja voltar e nunca mais olhar para trás, eu também quero orar por você, porque eu tenho certeza que depois dessa decisão a sua vida nunca mais será a mesma, e as pessoas vão olhar para você e elas vão ver Jesus. Tem alguém assim? Só pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não. Querido, vergonha é passar a eternidade no inferno. Isso aqui não é vergonha não, isso aqui é um momento de honra. Isso aqui é um momento de regozijo, de alegria. Ah, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é corajoso, valente e tomou a melhor decisão da sua vida. É isso que vão pensar de você. Porque esse povo anda em amor. Tem alguém assim aqui? Pode vir. Isso. Tem mais alguém? Pode vir, vem cá. Você está em família, você está no meio de gente que te ama, que está torcendo pelo seu sucesso. Esse é o lugar mesmo. Lá fora não é assim não, aqui é assim. Pode vir. Isso. Glória a Deus. Pode vir. Sabe o que aconteceu com vocês essa noite? O amor de Deus constrangeu vocês. O amor de Deus encheu o coração de vocês. Talvez vocês pensem assim: mas eu sou tão imperfeito. Sim, eu também. E todo mundo aqui. E ainda assim Ele nos amou. E sabe para que Ele escolheu vocês? Para que vocês sejam como esse abacate aqui. Aqueles que vão carregar uma semente incorruptível. As pessoas vão olhar para vocês a partir de hoje e vão falar assim: você é diferente, você está diferente, alguma coisa aconteceu com você, você está diferente, você não falava assim, você não era assim, alguma coisa aconteceu que você está diferente. E você não vai falar muita coisa não, você só vai sorrir, você só vai amar. E a pessoa vai continuar despertando uma curiosidade, porque você se tornou o sal da terra, e você vai provocar sede nela, ao ponto que ela vai falar assim: me dá dessa água que você está bebendo. Onde é que você está indo? O que você está ouvindo? E aí você vai falar: foi Cristo que fez isso na minha vida. Eu quero que vocês olhem para mim, quero fazer com vocês, quero fazer duas perguntas para vocês, que são as duas perguntas que vão levar vocês para o céu imediatamente. A primeira delas é: vocês creem com o coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? Sim. A Bíblia fala que para que uma pessoa seja salva, ela precisa crer nisso. Só que a segunda pergunta é: a partir de hoje, vocês confessam Ele como Senhor da vida de vocês? Sim? Todos sim? A Bíblia diz que aquele que crê com o coração e o confessa Senhor é salvo. Podem falar o que quiser, mas quem crê com o coração e confessa está salvo. Sabe o que aconteceu agora aqui na vida de todos vocês? Salvação. Salvação. Vocês agora: ah, mas eu não estou sentindo nada. Eu sei, é por fé. Vocês agora começaram a ser portadores da natureza divina. Vai ficar mais fácil a partir de hoje. Vocês podem fechar os olhos, levantar as mãos. Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que tomaram a decisão mais sábia da vida deles, que tomaram a decisão mais corajosa da vida deles. Eu declaro, Senhor, que a partir de hoje a vida deles será completamente transformada. O caminho deles será completamente transformado. Diante deles, os montes serão aplainados, os vales se encherão. Eles saberão exatamente por onde ir. Eu declaro que mal nenhum sucederá. Eu declaro que eles sairão daqui em alegria e eles serão em paz, guiados agora por essa nova vida. Eles produzirão
teu fruto, eles viverão no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles, gente. Glória a Deus. Parabéns a cada um de vocês. Foi abençoado? Seja abençoado na prática da palavra. Márcio.